Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Depois de 6 meses juntos, chegamos à nossa última aula do curso. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer imensamente a todos que assistiram às aulas, pois eu fiz e preparei essas aulas com todo carinho. A segunda coisa que preciso lembrá-los é que teremos a nossa exposição agora no final do semestre, com os trabalhos de vocês, todos alunos. E eu gostaria muito que a gente conseguisse expor pelo menos um trabalho de cada um de vocês. Portanto, para aqueles que ainda não me mandaram nenhum trabalho, escolham uma das tarefas de casa que eu pedi para vocês lá no Classroom e aí me mandem, tá bom? Como vocês não me passaram muitas dúvidas que vocês tiveram durante esse semestre, eu resolvi aproveitar essa última aula para fazer um resumão de tudo que a gente viu nesses 6 meses. Não é que eu vou falar tudo de novo, não. Podem ficar tranquilos. É só o que é mais importante, mais relevante de cada um dos temas, tá certo? Isso é também uma boa forma de vocês fixarem o conteúdo e também entender a correlação que existe entre todos os assuntos que a gente tratou aqui no curso. Nós começamos lá em fevereiro falando da formação da cidade de São Paulo. Nós discutimos a questão dos jesuítas, de como eles construíram as primeiras edificações e também do relacionamento entre eles e os indígenas que aqui viviam. Falamos também do papel dos bandeirantes e a importância deles na expansão do nosso território. Passamos, então, a discutir as lutas do país pela independência e os caminhos que levaram até a sua proclamação da independência em 1922 por Dom Pedro I. Discutimos, então, o ciclo do café e sua importância para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Falamos sobre como o plantio desse produto foi, por muito tempo, a base da economia brasileira e também está intimamente ligado ao tráfico de escravos. Conversamos, então, sobre a abolição da escravatura e como ela foi determinante para o início da grande imigração para a nossa cidade. Primeiramente, vieram os italianos e depois os japoneses e demais nacionalidades. Essa discussão é essencial para que a gente entenda de onde viemos, quais são os povos que vieram para cá e trouxeram a sua cultura, os seus costumes, a sua língua e até a sua culinária. E o que acabou por moldar a cidade de São Paulo da forma como ela é hoje. Muito da nossa característica comercial, urbana e cosmopolita que temos hoje são herança dessa nossa formação. A partir daí, já passamos para o crescimento das cidades, a proclamação da República e os caminhos que a política trilhou desde o século XIX até os dias de hoje. Iniciamos com a República Velha, com a política do café com leite. Vocês lembram quando São Paulo e Minas dividiam o poder? E passamos, então, para a Revolução de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas, quando vivemos nosso primeiro período ditatorial. Conversamos também sobre a Revolução Constitucionalista de 32, quando os paulistas tentaram ser independentes do resto do Brasil, já que eram contrários às políticas adotadas pelo governo de Getúlio Vargas. Mas esse período teve também as suas conquistas. Foi durante o governo Vargas que foram instaladas muitas das leis trabalhistas que seguimos até hoje. E foi quando foi criada a CLT, que dita as relações de trabalho. Foi também em seu governo que foi instituído o voto feminino no Brasil, uma grande conquista para a nossa democracia. A questão do voto é tão importante que dedicamos uma aula somente a ela. Trouxe para vocês alguns fatos históricos que marcaram
esse símbolo maior da democracia e de como ele evoluiu ao longo do tempo, tanto no nosso país como no mundo. E como vimos, o voto feminino sempre foi tema central nas lutas das mulheres pela conquista do seu espaço, tanto na política quanto no mercado de trabalho. E esse espaço na sociedade permanece como uma luta das mulheres, que ainda continua até hoje. Continuamos com o desenvolvimento político e econômico de São Paulo. E a gente analisou juntos os fatos que levaram a uma crescente industrialização na cidade. Como consequência dessa industrialização, houve um grande crescimento da cidade, o que levou à criação de um grandioso plano que pretendia organizar e potencializar ainda mais o crescimento de São Paulo. Foi o chamado Plano de Avenidas de Prestes Maia, que acabou sendo responsável pela opção de mobilidade na cidade que priorizava os automóveis em detrimento dos trens e do metrô. Esse plano também estimulou a concentração da população e a verticalização das áreas centrais da cidade. Isso, no longo prazo, criou muitos problemas que enfrentamos até hoje. Continuando com a nossa linha do tempo, nós discutimos também o período de desenvolvimento econômico que passamos entre o final do governo Vargas, incluindo a construção de Brasília e a mudança da capital do país, que antes era Rio de Janeiro, e até os fatos e processos que levaram ao nosso período ditatorial, também conhecido como o golpe militar de 1964. Foram 21 anos de ditadura sob o regime militar, que trouxeram alguns avanços e também retrocessos, que até hoje marcam a história do nosso país. Passamos, então, a nos concentrar na movimentação da nossa população, estudando os chamados fluxos migratórios, que aconteceram no nosso país a partir da metade do século passado e até os dias de hoje. É importante relembrar e ressaltar como esses fluxos migratórios estão intimamente relacionados com o desenvolvimento social e econômico das diferentes regiões do nosso país. Discutimos também a entrada de pessoas de outros países no Brasil, tanto imigrantes como refugiados. Falamos também de como o fluxo dessas pessoas afeta a economia e também a cultura e o modo de viver de vários lugares onde essas pessoas passam a morar. Depois de 3 meses falando de história, trouxemos para a discussão as áreas de ética e cidadania. Como falei para vocês no início do módulo, é que é essencial para qualquer cidadão saber da sua origem, conhecer a sua história, a história do seu país e também a história da sua cidade. Isso faz com que sejamos mais conscientes e mais cuidadosos com o nosso patrimônio cultural, sabendo também da importância de preservá-lo. Começamos nossa conversa com a diferença entre ética e moral, de como essas duas palavras, esses dois conceitos, estão profundamente interligados. Discutimos como esses valores que temos e seguimos são frutos da nossa herança cultural, da nossa história, que, por sua vez, é fruto da história da sociedade onde nós vivemos. O importante é que vocês entendam que a ética e a cidadania fazem parte do nosso dia a dia e de todos que vivem em sociedade. É a forma como lidamos com o outro, com os espaços da cidade, com o meio ambiente, e cada atitude que tomamos influencia a vida de todos. A política, nós gostando ou não, está presente em nossas vidas. São decisões políticas que irão determinar como vivemos, trabalhamos, nos locomovemos pela nossa cidade e pelo nosso país. A nossa história, com a influência dos migrantes e imigrantes, determinou a nossa cultura, nossa linguagem, nosso jeito de ser e de viver. E essa miscigenação cultural é viva, continua a acontecer todos os dias e vai moldando também o nosso futuro. Discutimos também a questão da comunicação, especialmente a questão da manipulação das mídias, especialmente as digitais e das redes sociais, e do perigo que corremos com as fake news. Longe de ser simplesmente uma brincadeira
ou uma informação sem consequências, essas notícias falsas podem ter consequências tão sérias como alterar o resultado de uma eleição, por exemplo. Pode também mudar a opinião pública sobre questões muito importantes, como uma guerra, ou trazer consequências sociais perigosas, como a disseminação de preconceitos, por exemplo. Alguns desses preconceitos que ainda encontramos na nossa sociedade, nós trouxemos para o debate. Eles funcionam como uma doença social que teima em crescer e que precisamos lutar para combater e eliminar da nossa sociedade, para o bem geral. É um trabalho árduo, mas uma luta que não podemos abandonar se queremos viver numa sociedade verdadeiramente democrática, onde todos realmente tenham os mesmos direitos. O conteúdo do nosso curso foi bastante extenso e deu para a gente discutir diversas questões importantes, mas os assuntos que tratamos nas aulas não se esgotam. Eu trouxe esses assuntos para que eles sirvam para dar um panorama geral para vocês e desperte o interesse por esses assuntos. Hoje em dia, com a facilidade de acesso a todo tipo de conteúdo que temos na internet, vocês podem e devem pesquisar mais a fundo todos esses assuntos que nós tratamos aqui. A minha dica para vocês é: sejam curiosos. Tem muita informação interessante disponível, basta a gente querer pesquisar. Mas lembre-se sempre das dicas que eu dei lá naquela aula de comunicação. Verifiquem a fonte, vejam se o site é confiável, quem está divulgando aquela informação, porque tem muita coisa interessante, muita coisa séria, mas também tem muita besteira e muita desinformação publicada na internet, tá bom? Agora que vocês já têm o meu contato, eu vou continuar sempre à disposição para comentários, para dúvidas, para a gente bater um papo, tudo bem? Foi um grande prazer dar aula para vocês e eu espero poder ter em breve uma próxima oportunidade. Um beijo.